Bem-vindos ao programa Multamos. Nessa edição trataremos sobre cultura negra. Abordaremos temas como representatividade e falta de espaço do negro no ambiente social. Isso mesmo, Sandra. Conversamos com o coletivo Mãos Negras, que se reúne na Unesp para discutir sobre a falta da presença de negros no âmbito universitário. Conversamos também com meninas que passaram por processo de transição capilar para discutir sobre a aceitação e a construção de imagem. As pessoas ficavam caçoando o meu cabelo. Bombril, era... Essas coisas, pichain, confundir ladrão. Às vezes. Pegar o meu cabelo para lavar a panela. Cabelo liso sempre foi sinônimo de beleza, e quem não nascia dentro deste padrão acabava aderindo a procedimentos estéticos para se encaixar na sociedade. Porém, atualmente, isso vem mudando. Ariel e Luana são provas de que a cada dia mais o negro vem assumindo seus cachos e sua identidade. Eu alisei o meu cabelo dos 11 aos 20 anos. A última progressiva que eu fiz foi no meu aniversário de 20, quando eu vim pra cá, pra faculdade. Aí eu lembro que eu tive a preocupação de ter a raiz mais lisinha por praticidade mesmo, sabe? Eu já fazia progressiva e eu fiz. E assim, eu vim de uma cidade que ela é muito pequena também, então todo mundo tinha um cabelo liso, eu não tinha referência. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver outras pessoas de cabelo cacheado, e eu comecei a me interessar. Isso que você passou foi muito doído e foi muito importante para você passar pela sua transição. E eu não sei se você sabe, mas o motivo de eu ter começado a passar pela transição foi você. Então, é uma coisa tipo, a gente influencia. Tudo que a gente passa de coisas boas e ruins, acho que é uma coisa que eu estava falando ontem. A gente não pode pegar tudo de ruim que a gente passa, colocar numa bolha e, tipo assim, ignorar e achar que só o nosso ou só o que a gente passa é o ruim. Não, a gente tem que dar exemplo. E eu acho assim, todas as pessoas que falam comigo, assim, tipo, batem um papo, eu dou conselho e tal, eu falo, Luana, você é uma pessoa que passa por muita coisa e você supera. Mas não é que eu supero. Às vezes eu choro, tem dia que eu sento no banheiro da faculdade e choro por N motivos. Só que é importante a gente não pensar só na gente, pensar na outra pessoa que talvez olhe a gente como um exemplo. E eu sempre penso nisso, eu sempre falo, eu preciso ser um exemplo de coisas boas, exemplo de ações boas, de decisões boas. E foi o motivo de eu ter parado também de alisar o meu cabelo. Meninas, e quando vocês resolveram assumir os cachos, fizeram a transição, como que foi esse processo para vocês depois, quando vocês já estavam todas? Então, porque assim, pelo menos eu vejo o processo de transição até quando a gente começa a assumir o nosso cabelo cacheado. E como eu sou uma pessoa assim muito ansiosa, eu só não raspei a cabeça porque minha mãe não deixou. Mas eu cortei o meu cabelo, deixei acho que 2 centímetros, que era o que tinha de cabelo cacheado. E assim, acho que uma coisa muito marcante pra mim é que eu cortei um dia à noite e no outro dia de manhã tava chovendo. Então, qual que é o maior problema de quem alisa o cabelo? Chuva. Eu tava na chuva, aí ai meu Deus, tá chovendo, mas eu tô com o meu cabelo. Então, tipo, foi, pra mim, esse primeiro momento, que foi o primeiro impacto, assim, que eu tinha cortado, ninguém tinha visto, pra mim foi sensacional. Só que aí o que aconteceu? Eu tava me sentindo ótima, eu tava me sentindo poderosa, eu tava me sentindo eu mesma. Só que as pessoas, elas têm esse negócio de achar que você tem que ser do jeito que a sociedade te impõe. Fui pra faculdade à noite. Todo mundo. Meu Deus, o que você fez? Nossa, você estragou seu cabelo. Nossa, seu cabelo era tão lindo. Nossa, mas você era tão bonita com o cabelo. Ai, mas tá muito curto. Ai, mas tá mais... Então, eu acho assim, o problema real, acho que não é a gente quer se assumir, a gente tem essa vontade de ter a nossa identidade, de ser do jeito que a gente quer, mas o problema são as pessoas, porque todo mundo se preocupa muito em opinar na vida dos outros, em, eu acho que você fica melhor assim. Não, eu tava super feliz, acho que foi, se eu pudesse, é que eu não tenho coragem, porque meu cabelo tá muito grande, mas se eu tivesse coragem, eu cortava curtinho de novo, porque foi o melhor momento que eu passei, assim, sabe? E com o tempo, quando ele foi crescendo, eu também passei um tempo de trança, então, tipo, eu tive várias experiências, e eu acho que as pessoas que estavam ao meu redor também perceberam que isso ajudou muito a formar a pessoa que eu sou hoje.
Envolve muita coisa, né? É muito mais do que você só mudar, tipo, o penteado ou o jeito que tá seu cabelo. Eu tive uma aceitação, assim, muito boa, eu não tive essa complicação depois que eu resolvi cortar tudo. Até o momento da transição, assim, do começo ao fim, foi mais puxado, porque ficava daquela raiz cacheada, aquelas pontas lisas, aí era a época que as pessoas mais estranhavam. Mas depois que eu cortei o cabelo de uma vez, assim, eu tive uma aceitação muito boa. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, mudou completamente quem eu sou hoje. É complicado, sabe, de explicar, só muda, acontece alguma coisa que, não sei, te transforma de alguma forma. Eu me respeito mais depois que eu fiz isso, eu sou outra pessoa. Claro que a transição capilar ela tem um impacto muito maior com nós que somos negras. Só que eu acho muito importante pra mulher ter um cabelo natural. Eu sou de um jeito, é tipo você olhar suas fotos antigas quando você era criança, que era uma coisa que me impactava muito. Eu não conseguia lembrar de como eu era antes de alisar meu cabelo. Porque eu alisei com uns 14 anos, só que eu vivia na chapinha desde os 10 por aí. Então, tipo, é você pegar e se libertar e ser você mesma, sabe? Eu acho que é mais isso de liberdade e principalmente com a gente. Porque tem isso da sociedade impor, da gente ver lá fora, de ver o liso e falar, não, você tem que ser lisa mesmo você sendo cacheada. Mas pra gente é sensacional, acho que, eu falo e repito, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não me arrependo de nada, nem de ter cortado antes, nem de nada. Tem 1 ano e meio agora e foi assim, sabe? E foi justamente deste princípio que surgiu, em 2013, o coletivo Mãos Negras, que se reúne na Unesp e visa não apenas falar sobre negros no meio social, mas principalmente no meio universitário. A gente está aqui para discutir cadê as pessoas negras no mercado de trabalho, na universidade, na escola, porque também a escola tem um número que vai reduzindo, né? Você vê o número de classes do Fundamental 1 e a quantidade do ensino médio na escola pública. E quem que é o público que consegue chegar até o 3º ano do ensino médio e formar? E é para isso que a gente está aí também discutir o corpo do negro na arte, em outros espaços que para a gente sempre foi negado. O coletivo Mãos Negras, ele, para mim, foi um suporte assim, para dizer assim, não, você pode. O coletivo Mãos Negras, ele está aí para mostrar que a gente não precisa ser subjugado por conta da nossa cor. Ele ensina a gente a estar fortalecido. A gente cai, a gente vem no coletivo e fala assim, aconteceu tal coisa, tem um grupo ali para te fortalecer, mas aquele mesmo grupo também tá para ir com você lá brigar, falar assim, aí, como que a gente faz? A pessoa não vai conseguir um emprego por conta da cor? Quando o assunto é representatividade negra no âmbito acadêmico, os números do IBGE dizem que apenas 35% dos universitários do estado de São Paulo são negros, ou seja, pouco mais da metade da população negra no Brasil, uma vez que, segundo a PNAD contínua, a porcentagem de negros no país é de 54%. Tem muita criança que fala assim, eu queria que você fosse minha mãe. Ai, você é tão bonita, professora, me alisa e pega em mim, porque é difícil você ter contato, né? Representatividade é isso, é você ter contato, é você ter uma imagem de referência de algo que te toque, de algo que se pareça com você. E assim, a representatividade é tudo na formação da identidade. É assim, quem quer se parecer com o marginal? Quem quer se parecer com o bandido? Porque essa é a imagem do negro que a gente tem na televisão, né? Se é uma novela, o negro é a empregada doméstica. Qual a criança, qual adolescente, qual jovem que vai se olhar e vai dizer assim, eu sou igual fulano que lava a panela lá na novela. E assim, é algo que é para você se construir como pessoa, sabe? A questão da representatividade é uma forma de você ter espelhos, de você ter exemplos para se construir como pessoa, uma pessoa que merece ser respeitada, olhada e estar inserida nos espaços, né? Faz 130 anos desde a abolição da escravidão.
Porém, os vestígios dessa exclusão racial ainda perduram. Conforme dados de 2017 do IPEA, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Destas, 23% com mais chances de serem assassinadas do que outras etnias. E falando em espaço e representatividade negra no âmbito universitário, quantos professores negros você já teve durante a vida, Júnior? Olha, Sandra, se não me engano, durante a minha vida toda eu só tive uma professora negra, viu? E você, quantos professores negros você já teve? Você sabia que aqui na UNOeste temos a professora Edma? Ela é especialista em saúde negra e conversamos um pouco com ela. Isso mesmo, Sandra. Ela leciona nos cursos de Medicina e Letras. Vamos conferir? Ser professor era uma profissão que, né, era um espelho na representatividade social. E eu sempre fui uma pessoa assim que quando o professor falava quem, eu já erguia a mão, porque eu tinha essa ânsia, né, de estudar, de pesquisar, de pesquisadora. E ser professor é uma missão. Ser negro é uma condição. Em pesquisa de opinião realizada em agosto deste ano sobre negros no meio docente, 101 pessoas foram questionadas. 16% delas nunca tiveram um professor negro, já 83% tiveram. Destas, 38% tiveram apenas um professor negro durante a vida. Os questionados são 85% de ensino público e 11% de ensino particular. Para Edma, a representatividade é um dos pilares para que os negros se motivem e conquistem espaços tanto na educação, na arte, na política, na cultura e na sociedade em geral. Realmente é uma questão de coragem, né? Além não só de coragem, mas você também colocar-se como ser humano. A gente sabe perfeitamente bem, não há como negar que há sim um certo preconceito já arraigado pela mídia, pela história, né, da condição do negro, do que é ser negro na sociedade atual. Então você tem, além de ter uma autoestima, você tem que estudar muito. Você tem que estar entre os melhores dos melhores. É difícil você estar num mundo desse esperando ser reconhecido. E às vezes sim, às vezes não, mas com esse preconceito velado, você está sempre colocando, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Para o professor de geografia Luiz Fernando, o racismo velado ainda é uma realidade. Cotidianamente, né, a população negra ela fica à margem de todas as coisas, né? A gente vê dentro da universidade, por exemplo, como o referencial todo é eurocêntrico, branco. A gente tem uma série de dificuldades no que diz respeito a permanecer dentro da universidade, né? No que diz respeito à permanência, a conseguir ficar aqui. A gente sabe que depois que a gente se forma, a gente vê essas dificuldades no mercado de trabalho, por mais que aqueles que, enfim, que tomam carreira acadêmica, né, conseguem entrar no mestrado, doutorado e, enfim, fazer da sua vida, né, da sua formação dentro da universidade uma coisa mais profissional, ele também enfrenta uma série de dificuldades, inclusive no ingresso dos programas de pós-graduação. Fazer entrevista em escola, por exemplo, no caso eu sou professor, né? E você vê que você é o mais preparado, mas de fato eles acabam achando empecilho para te contratar ou para que você faça parte do corpo de trabalhadores daquela instituição. Então é nesse sentido. Não é algo explícito, né? Que chega e aponta na sua cara e diz para você de fato, né? Mas são coisas que a gente sabe que acontece e que é aquilo, né? Que é o racismo velado, é o racismo cotidiano de todo dia. O que me enche de orgulho é o conhecimento. Afinal, ele nos torna mais humanos. E quando você sabe lidar com a razão e a emoção, aprende a superar os desafios. Sabe o que eu aprendi até aqui? Que o saber não se busca sozinho. Por isso, compartilhe e aprenda com as pessoas. Conheça o que está perto e conecte-se com o que está distante. Seja a inspiração para mudar o mundo à sua volta. E saiba respeitar as diferenças, porque pessoas diferentes criam coisas incríveis juntas. E aí está o grande segredo:
O conhecimento fundamenta ideias e dá vida ao sonho de cada um. Tenho orgulho de quem ensinei até aqui. UNOeste. O conhecimento te transforma. Voltamos aqui com as meninas no nosso bate-papo. E assim, meninas, eu queria saber de vocês agora sobre como que foi pra vocês antes do processo de transição, quando vocês ainda tinham o cabelo liso, se vocês sofriam algum tipo de preconceito, apelidinhos, como que era pra vocês, e depois, quando vocês resolveram aceitar, assim, como que foi pra vocês? Depois que vocês falaram, não, eu vou assumir meu cabelo cacheado, eu tenho cachos, e aí, continuou ou deu uma amenizada? Como que foi? Eu lembro quando eu fazia progressiva, o meu cabelo, ele não ficava soltinho, igual de quem já tem um cabelo liso natural e tudo mais. Então tinha aquelas conversinhas assim de, sabe, porque o seu cabelo é ruim e que não sei o quê. Mas de certa forma ele ainda era aceitável, porque ele tava liso, ele tava baixinho, ele tava comportado e tudo mais. Mas só que não era a mesma coisa. Depois que eu cortei o cabelo, da cidade que eu morava, as pessoas, elas estranharam um pouco, assim. Eu lembro que eu fui trabalhar de cabelo liso, eu cortei meu cabelo depois que eu saí do serviço. Fui trabalhar de cabelo liso, aí eu saí de lá e fui direto pro salão cortar o cabelo. Fui pra casa, não vi ninguém, só minha família viu que eu tinha cortado. Eu cheguei no outro dia pra trabalhar assim, a minha patroa ficou em choque, sabe? Ela, nossa, mas o que você fez no cabelo e tudo mais? E era sempre mas o que você fez no cabelo? Não era de tipo... Você sentiu algum tipo de preconceito da parte dela? Por você ter tirado liso? Foi um estranhamento. Eu não sei se chegou a ser um preconceito, mas foi nítido um estranhamento, sabe? Não foi o que você fez de tipo assim, você mudou o cabelo. Foi o que você fez de tipo, por que você fez isso, sabe? Foi mais nesse sentido. Ainda mais que eu era secretária, eu trabalhava assim como secretária num negócio que envolvia outras pessoas, assim. Então acho que a preocupação dela foi as outras pessoas chegarem até mim e ver que eu tava com o cabelo curto, que meu cabelo já tava cacheado, e foi uma diferença muito grande. Aí eu acho que ela ficou meio assim em relação a isso. Segundo o balanço de 2016 do jornal Estadão, denúncias de racismo e injúria racial são as que mais cresceram no Disque 100. O número saltou de 24 para 1.064 em 2015. Uma amiga da minha turma, uma colega, falou assim, Fábio, vai em tal escola que tem uma vaga para trabalhar de manhã lá e é assim, assim, assado. E eu peguei e me emocionei, falei, pronto, vou trabalhar. Preparei meu currículo e eu sou cheia de colocar coisinhas, né? E aí eu fiz um envelope todo trabalhado em jornal, fixei uma corujinha com um clipe para dar uma cara de professora. Enviei na escola. Quando eu cheguei, aí todo mundo já me olhou estranho. E aí começaram a perguntar uma para as outras, né? As pessoas da recepção, essa que é a menina da corujinha? Tipo, esperou que fosse qualquer pessoa, menos eu. E aí eu falei assim, não, fui eu que enviei um currículo da corujinha e tal. E aí começou a conversa, qual horário que eu poderia. E aí eu caí na burrice de falar que eu poderia somente de manhã. E a vaga era de manhã. E aí elas falaram, então, a gente não vai poder porque a vaga que a gente tem é para a tarde. E assim, na hora eu fiquei triste, mas nem me liguei, né? Pra mim, é porque realmente tinha de tarde. Depois a menina falou assim, não, entrou uma outra menina, branca, e tá trabalhando no horário que você ia trabalhar. Mas aí também na época eu não tinha muito esse pensamento, essa reflexão de nada. Depois outros casos foram surgindo, outras meninas foram falando, e assim, é notório. Você pode ir nas escolas particulares de Prudente e conta quantas estagiárias negras estão trabalhando lá. E se tem alguma trabalhando, pergunta onde que ela trabalha. Geralmente é no berçário para lavar a bunda de neném. Não que isso não seja uma função de quem é estagiário, de quem é professor. Eu lembro de uma vez que, como eu vim de cidade pequena, sempre rolava muitos boatos. E aí tinha saído um boato de que eu tava grávida, sendo que eu não tava, né? Afinal de contas, era um boato. E aí eu lembro que era na época que tinha aquele ESC, e o pessoal criava um perfil pra falar mal dos outros e tal. E aí tinham perguntado de mim. E aí alguém respondeu que, tipo, eu sentia dó do meu filho ou da minha filha, que eu tava grávida, porque a criança ia nascer com um cabelo ruim e tudo mais. E aquilo eu achei muito pesado, sabe?
Eu não tava naquela situação, mas eu fico imaginando e se eu tivesse. É que tem gente que não tem senso e aquilo... As pessoas ficavam caçoando o meu cabelo e por conta disso eu decidi raspar ela por muito tempo da minha vida. Já me apelidaram de nariz de coxinha, de cabelo de microfone, de cabelo de carne moída. Isso foi uma parte passada da minha vida, mas hoje eu superei todas elas. Eu alisei meu cabelo há muito tempo da minha vida. Desde os 5 anos eu passo relaxamento, depois com 12 anos comecei com progressiva e mais para me aceitar na sociedade do que me sentir feliz e agradável comigo mesma. Eu fiquei 7 meses sem fazer nada no cabelo e aí eu cortei e foi sensacional. Eu sofro preconceito constante, eu acho, por eu ser negro também, por eu ter dread também, as pessoas me julgam muito, assim, as pessoas confundem ladrão, às vezes trocam, tipo, de rua quando eu tô andando na mesma rua, assim, também, eu sofro muito com essas coisas, assim, mas eu tenho orgulho do que eu sou. Quando eu era pequena, uma vez uma menina, acho que na 4ª série, ela falou que ia pegar meu cabelo para lavar a panela. E eu lembro que eu fiquei muito mal com isso, e minha mãe que sempre falou pra mim que meu cabelo era lindo e tal, e aí ela foi na escola, teve todo um rolo, e depois disso acho que eu fiquei com receio do meu cabelo. Então assim, eu fui crescendo e minhas amigas todas tinham cabelo liso, todas faziam progressivo, então eu acho que eu sofri mais com minha aceitação do meu cabelo comigo mesma. Eu comecei a aceitar porque a minha amiga falou, ai, o seu cabelo é muito lindo, porque você não deixa solto, e eu comecei a querer deixar ele. Antes disso eu tinha na minha cabeça que eu tinha que alisar o meu cabelo, porque as pessoas todas tinham cabelo alisado e era feio. Então acho que hoje eu amo muito meu cabelo, assim, eu me aceitei assim mesmo. Às vezes você tá no ônibus e o ônibus vai lotando, e você tá num lugar sentado, um banco de 2, por exemplo. Aí você nota, às vezes eu noto que tipo, o último lugar a ser ocupado é o do seu lado.